Quero cumprimentar de forma especial nosso colega vereador Jones Demari, da cidade de Garibaldi, seja bem-vindo. Secretários Fábio e Genesi, a Vera também, diretor institucional, demais comunidade que nos acompanha. Eu tenho feito, presidente, trazido alguns assuntos que demandam um pensamento, que nós, vereadores, nos atentássemos para alguns fatos que ocorrem no nosso município. Esse assunto que eu trago hoje, eu não quero dizer que eu sou favorável, ou que eu estou dizendo, eu estou trazendo dados, vou trazer dados sobre aluguéis. O fato que eu quero trazer aqui é sobre construção ou aluguel. O que é melhor, o que não é melhor. Josi, por favor, se puder botar os slides. O que a gente vê muito falar aqui? Tem vereadores que são favoráveis à construção de prédios públicos, tem outros que são contra, tem vereador que não é nem contra nem favorável, que é o caso que era o vereador Everson, não está aqui, porque eu vi, ele era contrário à construção do prédio da Câmara e foi contrário ao aluguel. Ele defendia que continuássemos lá, que eu acho um absurdo, mas cada vereador tem a sua noção. Então o que eu fiz? Com o apoio do Poder Executivo, do Fábio principalmente, eu fui buscar quantos metros quadrados a Prefeitura tem locados que poderiam ser trazidos para o mesmo local. O que tem hoje? Ali ficou pequeno, não consigo ler bem, mas vamos lá. A sede onde está hoje o turismo, a Proarte, a biblioteca, são 819 metros quadrados. O valor do aluguel é 8.380. O Cine é 36 metros e uns centímetros, R$ 700. Assistente social, 103 metros, 1.600 de aluguel. Sindicatos Trabalhadores Rurais, 103 metros, 2.140. Conselho Tutelar, 36 metros, R$ 700. Secretaria do Esportes, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança juntos, são 1.351 metros, que equivalem a R$ 11.500 de aluguel. Obviamente que eu trouxe aqui algumas secretarias que pudessem ser juntadas no mesmo prédio, analisando que aquela parte onde era a garagem da Prefeitura pudesse comportar um prédio ali. Então, hoje, o que tem de alugado nesses espaços? 2.414 metros quadrados, que se paga em torno de R$ 25.000 mensais de aluguel. Pois bem, com esses dados, eu procurei a Alexandra Keffer e quis saber o custo de um prédio comercial nos moldes de um prédio público. Ela me passou que, com boa qualidade, um prédio, um metro comercial custa entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Isso não conta, não teria gesso, não seria pastilhado com aquelas pastilhas, é um prédio público, R$ 1.200. Então, aqui, aí faltou, seriam 2.500 metros quadrados, eu calculei, a 1.300 o valor máximo, daria um valor de R$ 3.250.000. Com R$ 3.250.000, se faria um prédio que abrangeria todas essas secretarias, esses órgãos que eu mencionei. Pode passar, Josi. Eu fui procurar também auxílio ao secretário Custódio, Zé Custódio, hoje, para saber as linhas de créditos. Então, e aqui tem que fazer um parêntese, que diz que hoje, para a construção, realmente os financiamentos estão difíceis. Mas tem, na modalidade, pode ser que venham a ter com mais facilidade, mas a linha de crédito fica em torno de 6% de juros anuais e mais 9% de TR. Isso daria em torno de 15% de juros anuais. Foi feita a divisão, então, dos 3.250.000 em 20 anos, daria em torno de R$ 15.000 as prestações, fora o juro. O Zé fez um cálculo para mim, contando o juro, que ficaria em torno de R$ 17 ou R$ 18.000 as prestações. Mas não sei, porque foi muito superficial e a gente fez de forma rápida, não pude pesquisar mais, eu acredito que seriam mais. Mas esse seria o valor. Sem o juro, R$ 15.000. Aí se analisa qual é os benefícios
de se levar tudo para o mesmo prédio. E eu quero ressaltar aqui, presidente, uma coisa que a gente não dá muita atenção, porque a prefeitura presta serviço público e de qualidade. Só que hoje, muitas vezes, pessoas que não têm a orientação, eu mesmo não sei de toda a locação, de onde estão os órgãos, enfim, tu vai lá na sede, tu tem que fazer, é lá na Secretaria de Educação, aí tu volta para lá. Não sei o que, assistência social para o outro lado. Centralizando ficaria muito mais fácil. Hoje, no prédio que nós temos aqui, vereador Jones, não tem acessibilidade. Se uma pessoa deficiente, cadeirante ou um senhor de idade quiser ir falar com o prefeito, ou o prefeito desce, ou ele liga lá do saguão para falar com o prefeito. Outra forma não tem. Mesma coisa descendo para as secretarias que ficam abaixo do nível da rua. Essa acessibilidade aqui, vários vereadores cobram e com fundamento, o Executivo tem que dar acessibilidade. Eu acho que seria muito importante. Cada Secretaria de Educação lá tem um vigilante, parece que a assistência social tem outro, na ProArte eu não sei se tem, realmente eu não sei. Centralizando tudo seria um segurança só para todas as secretarias. Já tem economia também nessa mão de obra. Economia de monitoramento, de portaria, uma série de coisas. Em deslocamento de funcionários. E tem funcionários que saem da Secretaria de Educação, muitas vezes, ou por vários motivos, pegam um carro para se deslocar lá, ou para a Câmara de Vereadores, enfim. E a praticidade no trabalho, eu vejo isso também. Outra coisa que há de se pensar, e a gente tem que analisar, por que não uma sala, uma parte lá, no montante que fora considerado adequado para a Câmara de Vereadores também. Um plenário para 80, 100 lugares. A prefeitura parece que loca seguidamente espaço à Tremontina, quando tem que fazer treinamentos, algum evento um pouquinho maior, porque não tem um espaço. Enfim, eu acho que juntando essa ideia, que a gente tem que analisar, juntando os dois prédios, construindo um prédio novo, com elevadores, com acessibilidade, dentro das normas, o Poder Executivo iria estar trazendo a segurança, o conforto para todos os municipais, todos os habitantes de Carlos Barbosa, todos seriam tratados de forma indistinta, todos da mesma forma. Acho que bem calculado ainda teria uma economia, esse valor do aluguel seria revertido para o patrimônio público. E, Josi, ao contras que eu acho, porque o que é alegado do aluguel é que a manutenção externa realmente é do locador, a despesa. Mas é só, interna é do locatário. Então, essas são algumas informações, presidentes, que eu acho que vale uma análise mais profunda. Eu me lembro aqui, o presidente tem um argumento muito forte, e outros vereadores têm argumentos, e o presidente diz assim que é contra imobilizar um valor tão grande, né? E realmente, se fosse tirar dos cofres do município, não é cabível uma coisa dessa. Mas se buscasse um financiamento, porque o que acontece? Nós vamos aprovar um projeto aqui para fazer o asfalto para São Luís. 2 milhões e pouco. Esse valor está imobilizado. Vai trazer benefício? Obviamente que vai, não temos como votar contra. Precisa aquele asfalto. Mas agora a quantidade de pessoas que são atendidas diariamente no Poder Executivo. Quantas pessoas idosas, e eu vi na Câmara de Vereadores, quantas pessoas com a idade mais avançada se arrastando para subir as escadas. Essa dignidade que uma cidade rica, que nem Carlos Barbosa, dá para os seus moradores, é um assunto que eu acho que cabe uma reflexão maior. Eu vou dar os apartes para depois concluir. O vereador Ari pediu antes, depois o presidente. Por favor, Ari. Obrigado pela parte, vereador Luciano. Eu compartilho, e tu sabe disso, que eu compartilho da mesma ideia. Eu fiz, há 4 anos atrás, na legislatura anterior,
Uma das primeiras indicações que eu fiz em janeiro foi exatamente nesse sentido, na construção de um prédio para abrigar todo o possível. Por quê? Eu acho que esses cálculos vêm a clarear, mas nenhum investidor vai construir um prédio para não ter lucro. Nenhum. Eu duvido que tenha, o pessoal da SEI já foi embora, mas eu não acredito que tenha alguém que vai construir exatamente para empatar ou ter prejuízo nesse sentido. Então, a locação, para mim, ela está num plano muito mais afastado do que a construção. E o benefício em relação a unir todos os órgãos é muito grande. Também temos que levar essa consideração em conta. Porque, como tu bem disseste, alguém vai na prefeitura, depois é lá em frente ao cemitério, ou é em outro lugar, e assim vai. E o pessoal vai perdendo tempo. Obrigado, Baroni. Sou dessa opinião também. Obrigado, vereador. Presidente, por favor. Obrigado, vereador Luciano. Eu vejo que faz iniciativa privada. Iniciativa privada hoje dificilmente constrói um prédio para botar loja, para botar um supermercado, para colocar um escritório. Sempre vai buscar no mercado a melhor locação, o melhor ponto. Por quê? Porque não tem a manutenção externa do prédio. Só vai fazer a interna. No prédio próprio do município, vai ter, além da manutenção interna, vai ter toda a externa para fazer. E a gente sabe como é que funciona um patrimônio público, quando muitas vezes assume alguém que não tem o interesse em manter aquele patrimônio público. Nós temos exemplos aqui, o Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa é um exemplo para a região, para o Estado e para o Brasil de manutenção, porque está em concessão para a CBF. Senão, talvez estaria caindo. Tem um ginásio aqui de Venâncio Aires, que eu visito frequentemente, que está lá caindo e tem 10 anos de instalação. Então, quer dizer, claro que aí, trazendo tudo junto para a administração, seria um ponto positivo para a comunidade. Mas eu fiz um cálculo simples aqui, Luciano, que daria em torno de 30, 35 mil por mês a parcela para construir um prédio de 3 milhões e 200 em 20 anos para pagar. Quando termina de pagar, você vai gastar mais 3 milhões para manter ele. E em 20 anos. Depois mais 3 milhões para manter. Quantos anos tu paga aluguel? Não precisa te preocupar com construção, não precisa te preocupar com a manutenção, com a pintura. Então, por isso que eu não sou o dono da verdade, mas é só pesquisar o que está fazendo iniciativa privada. Se a iniciativa privada vai por este caminho, porque é o melhor caminho. Senão, estaria construindo. As lojas aí, todas elas teriam loja própria. O vereador Everson defende aqui o não aluguel, mas ele tem na família um empreendimento que é alugado para explorar comercialmente. Se fosse viável, eu compraria o imóvel, não pagava aluguel. Então, acho que a gente tem que fazer as ponderações aqui, vereador Luciano, mas não sou o dono da verdade. Obrigado. É importante isso, Denis. Esse é o local para o debate. Eu entendo completamente os argumentos do vereador, só que eu acho muita diferença da iniciativa privada para o serviço público. O serviço público tu tem que dar qualidade, tu tem que dar bom atendimento. A iniciativa privada, obviamente, se um banco tiver 3 milhões, ele empresta o juro a 4%, 3% ao mês, vai sobrar 300 mil, 200 mil por mês, ele paga 20, 30 mil de aluguel na área central. Eles buscam o lucro. O Poder Executivo, eu acho que tem que buscar o atendimento ao cidadão. O atendimento prioritário, o atendimento de qualidade. Esse valor, por isso que eu falei do valor da prestação, o Denir tem razão, eu também achei que os 15 mil daria dividindo simplesmente, mas com o juro. Mas imaginamos que chegasse a 50 mil a prestação. Eu acho que seria um valor que não seria deixado de investir em outra coisa, porque é um financiamento, não vai tirar da saúde, da educação, da segurança. Mas, enfim,
O objetivo desse assunto trazer aqui é justamente para instigar o debate, para que o Poder Executivo analise se há fundamento ou não no que a gente vem levantando. Vereadora Rosália, por favor. Sim, colega Baroni, eu já falei em outra ocasião que te admiro. Eu concordo contigo na tua linha. Eu sou da opinião assim que o poder privado, a iniciativa privada, ela depende, ela precisa de nós, mas o poder público não. O poder público ele é para servir o povo. Então, se nós pudéssemos, eu sou totalmente contra aluguel, se nós pudéssemos centralizar, né? Nós temos, como o colega falou, secretarias em N locais. Temos em 4, 5, 6 lugares. E eu como funcionária pública, eu sei, outros aqui na casa sabem, porque nós atendemos diariamente essas pessoas que chegam ali na prefeitura e é lá no planejamento, é lá na frente do cemitério. E às vezes são pessoas de idade, e uma das coisas que o colega falou de importância, que nós não temos acessibilidade. A agricultura, principalmente, os jovens não vêm abrir protocolo. Quem vem abrir protocolo são as pessoas de idade. E quando elas chegam, um tempo atrás eu até pedi que fosse revista a situação da entrada no lado da prefeitura, que realmente a gente precisa pensar nessas pessoas. E nós prestamos serviço. Então, se nós centralizarmos todos, né, o Cine, que é a Casa do Trabalhador, que recebe muita gente, a biblioteca, enfim, não tem um lugar que não recebe bastante gente. Se a gente conseguisse centralizar, se nós pensarmos num asfalto 2 mil e pouco, 2 milhões, eu seria a favor de 3 milhões e centralizar todas as secretarias. Então é importante o que o colega falou e um grande debate para se pensar. Obrigado, vereador. Só para não fugir a linha de raciocínio, eu quero dizer, presidente, aqui, antes que me interpretem mal, esse aluguel da Câmara eu sou absolutamente favorável. Foi uma das melhores medidas que foram tomadas nesses últimos anos da Câmara de Vereadores. Nós não tínhamos condições de ficar lá e nós não tínhamos condições de construir. Essa é a realidade. E hoje, se fosse para construir um prédio exclusivo da Câmara, eu seria contra, porque a gente está bem instalado. Aquele terreno da prefeitura ou da Câmara são subutilizados, são estacionamentos. Outra forma que pode ser feito, que também foi alertado por um técnico da área, diz que possivelmente há a possibilidade de fundo de investimentos. É nessa área de ceder o terreno e um fundo de investimento construir um prédio, uma forma de parceria, alguma coisa nesse sentido. É mais complexo, mas há possibilidade também. Vereador Fábio. Bom, Baroni, obrigado pela parte. Compactuo da mesma opinião que tu, inclusive no aluguel da Câmara, porque eu já comentei anteriormente que a gente tem o terreno lá, poderia, se não ser construído lá, como o próprio colega Kirsch comentou, vende o terreno, então e compra uma sala, podendo ser até essa própria sala. Mas isso depende, claro, de uma negociação com os proprietários. Também concordo que é bem diferente a iniciativa privada da iniciativa pública. Porém, acredito que a prefeitura, tendo o terreno na antiga garagem, poderia muito bem construir naquele espaço, juntar os dois prédios. Dessa forma, acabaria até podendo corrigir o problema de acessibilidade da frente, da parte frontal, pela parte traseira, ou adaptar a parte frontal em si. E não sei qual que é a situação também do colega Kirsch, da família dele, mas eu digo particularmente que se eu tivesse um terreno próprio, eu ia preferir construir uma casa. Ou se eu trabalho para ter um dinheiro para ter o meu apartamento. Eu acredito que ninguém aqui vai querer viver a vida inteira alugando um apartamento ou alugando uma casa. O pessoal tenta trabalhar, tenta guardar seu dinheiro para construir. Eu acredito que no próprio ente público deve ser assim também, porque a gente está recolhendo o dinheiro de impostos da população, a gente recebe bastante dinheiro de emendas parlamentares e demais possibilidades, financiamentos, enfim. Então, eu acredito que a gente teria, sim, o dever até de realizar uma compra, até mesmo porque eu, como trabalho na prefeitura, hoje mesmo, teve uma situação que o rapaz veio conversar comigo, eu mandei ele na agricultura, o pessoal da agricultura mandou ele de volta.
E, na verdade, era na agricultura. Então, a pessoa fez quatro viagens por nada, né? Mas obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Aleph, por favor, pedir uma parte também. Eu discordo completamente da construção, visto que não vejo benefício qualquer nisso. Até porque se a gente centralizar secretarias, quem de vocês usou o serviço de uma secretaria hoje que não pode protocolar na central da prefeitura? Se forem 2 secretarias, por exemplo, hoje, 3, 4, a população vai em 4 secretarias por dia? Duvido muito. E se vai uma vez por ano. A gente não precisa de serviços todos os dias da prefeitura. Uma prefeitura ela não existe para fazer construção. Por isso que existe essa questão de terceirização e tudo mais. Sem contar que uma obra pública sempre custa mais do que o orçado. Acaba tendo... só ver em qualquer outra licitação, sempre teve aditivo, sempre teve gasto a mais. Ainda tem risco de superfaturamento. A gente não termina com isso aí. Sem contar que se demorar 20 anos para pagar um financiamento, daqui a 20 anos a nossa população vai estar pelo menos 15 mil habitantes a mais e os serviços vão precisar aumentar. E ao invés de nós flexibilizarmos a facilidade para a população, centralizando tudo, a gente vai ter que construir mais um prédio, porque não vai suportar mais a secretaria do tamanho que é daqui a 20 anos. A gente vai ter que fazer mais um anexo, e vai fazer para onde, se naquele espaço ali não permite ampliação? Daqui a pouco a gente tem que, daqui a 50 anos, a 60 anos, a gente vai ter que construir mais um prédio, a gente vai ter que construir mais um. É melhor que seja alocadas as salas e que se pleiteie contratos bons na locação. Não é simplesmente pegar uma locação a qualquer valor. A prefeitura, justamente por ser dinheiro público, Fábio, ela tem que tentar baixar ao máximo os valores dos aluguéis. E se fosse muito mais baixo os aluguéis, quem sabe, nem soaria a ideia de fazer uma construção. Ao meu ver, aluguel é muito mais vantagem, inclusive para nossas residências. O colega Fábio, por exemplo, eu não sei qual é o valor da sua casa, mas supondo que o aluguel da sua casa fosse R$ 1.200, em um ano só gasta R$ 12.000. Em 10 anos, vai gastar R$ 120 mil de aluguel. Em 100 anos, a gente gasta R$ 1.200.000. Às vezes não chega nem o valor da casa. Conclui, vereador. Às vezes não chega nem o valor da casa, a gente está vivendo 100 anos numa moradia, pagando o mesmo aluguel, e ainda não conseguiu pagar o custo da construção dela. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Valmor, por favor. Sim, Baroni, concordo totalmente, Baroni. Sou favorável, sim, à construção. Eu sei que é difícil. Que bom seria se o Poder Executivo pudesse ter todas as secretarias num bloco, como seria fácil tanto para a população, como para todos os servidores, para todo mundo que faz parte do Poder Executivo. E digo mais, se pagar aluguel fosse melhor do que construir, não teria pessoas que iam construir casa. Todo mundo ia procurar vender suas residências e ia morar de aluguel. Eu acredito, sim, que é muito melhor ter o local. Quem sabe, Baroni, futuramente, não digo que vamos ter um bloco com todas as secretarias, mas quem sabe, com a maioria, ou a maioria das secretarias, um bloco só, que iria beneficiar. E, além disso, eu digo assim, costumo ir sim, às vezes eu saio do colégio 10, 10 e meia, e eu tenho que ir em 3, 4 locais nas secretarias, e não consigo. Eu não consigo porque é distante, eu tenho que retornar ao meu trabalho naquela hora, eu não consigo ir. Às vezes, eu tenho que me deslocar até o centro de saúde, eu vou ali embaixo, na frente do cemitério, nas secretarias, tem uma em cima, uma embaixo, muito difícil acesso para a gente, que é normal. Imagina para uma pessoa deficiente se ela precisar ir lá, se deslocar até lá. É impossível para ela. Então, nós temos ainda locais alugados que não oferecem condições para a população. Serei isso, Baroni. Obrigado, vereadores. O objetivo dessa tribuna, presidente, foi justamente isso, trazer para debate e para ouvir opiniões. Tem razão quando os vereadores falam no ponto A ou ponto B, mas no ponto que o Aleph falou, na demanda que for aumentada a população, seguramente mais e mais espaços vão ter que ser locados. No mesmo número que aumentaria a necessidade de um prédio público, aumentaria de locações. Mas, enfim, presidente, era esse o objetivo. Tomara que se discuta mais nessa casa, tomara que o Executivo pelo menos analise. É só isso. Analisar os prós e os contras para tomar uma decisão. Porque eu acho que tem que, como essa gestão está tentando fazer
uma forma inovadora que analise dessa forma também. Obrigado, desculpa por me estender, presidente. Obrigado, vereador Luciano. Eu falei várias vezes que esta é a casa dos debates e esses temas têm que ser trazidos para cá para debater. Só assim a gente constrói uma sociedade melhor, com ideias, opiniões, tem opiniões divergentes aqui, isto faz parte da democracia, tem que ser desta maneira para se convergir para o melhor caminho para toda a população. Podemos prosseguir com a ordem do dia, os líderes de bancada, ok?